Fabrícia Fernandes, sou arquiteta urbanista e leciono desde 2013 na Universidade Oeste Paulista, UNOeste. Venho focada, né, nessa questão da parte acadêmica e, inclusive, leciono a disciplina ligada ao patrimônio cultural, à restauração, e promovo bastante também pesquisas nesse sentido. Aqui é trabalhar sobre o patrimônio industrial ferroviário de Presidente Prudente, que é muito importante não só para a nossa cidade, né, a cidade de Presidente Prudente, mas também para a região. Então, lembrando que quando nós falamos de patrimônio, nós temos que considerar que toda a arquitetura do passado, ela traz um testemunho histórico, tem uma função primordial de memória, de retomada de memória, sendo o suporte da nossa memória coletiva, né? E ali nós temos, dentro dessa herança, desse grande acervo do passado, que é o patrimônio, nós podemos considerar diversos valores, inclusive valor artístico, arquitetônico, histórico, simbólico, afetivo, religioso, entre outros, como, por exemplo, tecnológico. Então, quando nós falamos da importância de um patrimônio, nós temos que entender que ele representa, ele concretiza a materialização mesmo, a identidade de uma determinada comunidade, de um determinado grupo ou de uma nação, e que ela tem que ser continuada, né, perpetuada ao tempo. Então, nós estamos falando que são justamente uma herança, esse acervo cultural do passado, que possui uma história muito interligada a esse grupo, a essa comunidade, e que ela tem que ser vivenciada para nós no hoje, né? Hoje nós temos que estar usufruindo desses bens, esse conjunto de valor histórico, cultural, e também pensar nas gerações futuras, porque o nosso objetivo é justamente transmitir esse legado para as próximas gerações. Fazendo um recorte aqui geográfico, vamos falar um pouco da cidade de Presidente Prudente, nós temos um patrimônio industrial ferroviário bastante significativo, que é justamente as indústrias que elas foram implementadas ao longo da linha férrea e foram essenciais nessas unidades fabris para a estruturação da cidade de Presidente Prudente, para a configuração, para a conformação também da própria malha urbana. Então, hoje em dia, nós vemos alguns remanescentes industriais, porque com o apagamento dessa história, nós estamos vendo uma destruição maciça, né, desses bens. Então, temos alguns ainda, inclusive alguns que são tombados, que até é o foco aí da nossa discussão, e que eles são testemunhas diretas desse tempo, né, do início da cidade, dessa conformação urbana. Eles compõem essa paisagem de Presidente Prudente de uma maneira muito presente e contam a nossa história, né? Então, eles são registros dessas transformações que ocorreram no nosso tecido urbano. Quando nós falamos dessas indústrias, nós vamos encarar que a sua existência é justamente por conta da presença da Estrada de Ferro Sorocabana, e que elas foram construídas, essas indústrias, mais ou menos em meados do ano de 1937. Então, a gente está remontando aí a década de 30, né? E, claro, que elas tiveram uma fase de declínio, que foi justamente na década de 70, de 1970, quando nós tivemos um declive dessa produção agrícola, tivemos um incentivo muito grande para a pecuária, então mudamos essa ordem econômica, e elas acabaram sendo essas indústrias desativadas, e ficaram abandonadas, ociosas, causando ali uma perca para nós muito grande, né? E essas indústrias, elas estão associadas justamente num período em que novas lavouras estavam sendo viabilizadas em Prudente região, que foi após a queda da Bolsa, né, de 29, o crash da Bolsa de 29, onde que se deixaram de investir maciçamente na produção cafeeira, e então buscamos novos rumos
para essa lavoura. Então, estamos falando da produção de arroz, amendoim, a mamona, em especial, que foi muito forte para a nossa região, foi o algodão, né? E esse algodão, inclusive, passava por um processo de beneficiamento, e essas indústrias faziam todo esse processo. Então, é sobre elas, essas indústrias, que nós vamos falar. Então, só para reforçar essa questão do patrimônio industrial, eu trouxe aqui a carta de Nizhny-Tagil, que foi uma carta concebida pela Assembleia Geral da Comissão Internacional para a Conservação do Patrimônio Industrial, elaborada no ano de 2003, que vai justamente trazer recomendações, vai falar a importância desse patrimônio industrial, que é o caso da nossa abordagem, né? Então, nesse sentido, nós vamos entender que esse patrimônio industrial, segundo a carta, ela tem uma relação, uma importância muito grande com a vida dessa comunidade. Ela traz um valor social por se tornar parte do registro da vida dessas pessoas. Então, esses sítios industriais, eles vão ter essa função memorial que vai manter viva essas tradições. Estamos falando que vão ser ali conformados o sentimento identitário desse grupo, dessas, né, das pessoas que formam essa cidade, assim por diante. Estamos retomando valores normalmente científicos, tecnológicos, estéticos, né, dependendo da obra, e que eles deveriam ser integralmente protegidos. E é fundamental que a gente possa reativá-los e devolvê-los à comunidade, né? Por isso serem reutilizados. Tanto a questão das suas estruturas, os elementos construtivos para que sejam valorizados, ou o próprio conjunto de máquinas, a paisagem industrial, que é bastante peculiar, diferenciada, a documentação e mesmo os registros intangíveis, né? É importante que a gente pense, né, numa ordem mais do patrimônio imaterial, que é muito importante. Então, quando nós falamos desses bens, segundo a carta, nós temos que tomar ações que preservem esse conjunto fabril, né? Sempre lembrando dos princípios de autenticidade, de manter esse bem o mais íntegro possível. E quando nós falamos dessas indústrias, vamos retomar também uma tipologia construtiva mais peculiar, né, que é justamente o uso de uma técnica mista industrial, por exemplo, a predileção, não são todas, né, mas a grande predileção por paredes de alvenaria de tijolos, estamos falando, né, que o seu telhado, a cobertura, vão ser normalmente utilizadas estruturas metálicas em ferro, e aquilo que eu estava citando anteriormente, que são chamadas essas obras modestas, né, que não têm um caráter de uma arquitetura excepcional, diferenciada. O foco não era esse, né, justamente por ter essa questão do uso muito mais, sendo muito mais importante. Então, esse patrimônio industrial ferroviário se torna, portanto, esse acervo vivo, importante para nós, impregnado de historicidade e que conta a nossa história, né? Vai manter viva a memória das cidades, no caso de Presidente Prudente, e também de região, que a gente tem da região, que nós temos que tomar cuidado para que nós não caiamos no apagamento dessa memória fabril, né? Quando nós falamos de Presidente Prudente, nós vamos ver que ela se desenvolveu justamente nessas décadas de 30, 40, 50, pelo apelo do setor secundário da economia. Justamente são essas indústrias que vão alavancar, em termos econômicos e social, a cidade de Presidente Prudente. Então, nós estamos falando que o surgimento e a expansão da nossa malha urbana teve origem justamente por conta da linha férrea Sorocabana, e a presença dessas indústrias se tornou vital para que houvesse essa expansão, esse desenvolvimento. E quando nós nos reportamos esse patrimônio na cidade de Presidente Prudente,
nós vamos focar no nosso perímetro histórico, que é justamente aonde estão alocados esses complexos fabris, e que eles estão ali ligados, interligados, na verdade, pela própria linha férrea, pela estrada de ferro Sorocabana. É muito interessante notar que Presidente Prudente, trouxe aqui até uma fala do Paulo Alfaro Júnior, falando que Presidente Prudente foi uma região que sustentou praticamente diferentes lugares do estado de São Paulo, e que ela foi muito próspera, né, em termos produtivos, em termos de comércio, da agricultura. Essas imagens vão ilustrar bem, né, que são registros fotográficos dos anos de 30, 40, da cidade de Presidente Prudente, mostrando a grande quantidade, nesse caso, das sacas de algodão, que eram os produtos levados justamente para as fábricas, para eles passarem por um processo de beneficiamento, né? Do tirar tanto a fibra ali, né? O algodão, e também o descaroçamento, e surgir a partir daí o óleo, no caso, tá? Citei a respeito do perímetro histórico, então a gente tem aqui marcado em vermelho a linha férrea, e algumas que eu trouxe aqui considerando algumas fábricas, que é para a gente notar a presença delas ao longo da linha férrea, tá? Em particular, nós vamos falar sobre as Indústrias Reunidas Fábricas Matarazzo e da Sociedade Algodoeira do Nordeste Brasileiro, a Sambra. E também aqui algumas outras, a Anderson e Clayton, o antigo expurgo, este aqui foi demolido, o antigo expurgo, para dar origem ao Poupa Tempo, aqui na cidade de Presidente Prudente, então perdemos esse bem. Temos a estação ferroviária, os galpões anexos, que infelizmente está também ociosa, subutilizada, e o Instituto Brasileiro do Café, que é esse da imagem, que recentemente passou por uma proposta de ampliação e de requalificação desse espaço, né, onde se tornou um centro de eventos. A Anderson Clayton, hoje em dia, é alugado para festas, virou um salão de festas, então uma parcela dele tem um uso particular e o restante está sofrendo com esse desmonte. Sim, eu acho que quando ele se torna cultural, a gente tem uma visibilidade muito grande, né? E um contato, uma proximidade com a sociedade maior. Então, as pessoas conseguem interagir porque se torna público, elas têm acesso, mas não é necessariamente que esses bens, eles precisem ter um uso direcionado só para espaço cultural, seja um centro cultural, um museu, uma biblioteca, um teatro, não é só isso, né? A gente pode considerar diversos outros usos e de retorno também para a sociedade, mas, de qualquer forma, é importante que ele tenha um uso, né? Que ele seja reativado, recuperado, já é uma questão muito importante, mas não precisa ser somente para o uso cultural, isso realmente é uma questão que está ali na cabeça das pessoas, né? Quando a gente fala de um patrimônio, só destinar a um uso focado que seria cultural. E não é isso, não precisa. A gente pode ter até, hoje em dia, uma conversa muito constante que é para moradia, por exemplo, né? Para que esses espaços possam ser devolvidos para a população em áreas ali de interesses específicos para moradia e assim por diante, mas é o que acaba acontecendo, é o foco no cultural. Aqui nós estamos vendo a Sociedade Algodoeira do Nordeste Brasileiro, né, que se instalou na década de 40 em Presidente Prudente, que está localizada, está, né, ainda localizada num ponto bastante estratégico, justamente às margens aí da linha férrea, porque era muito fácil, né, para aquisição das matérias-primas que vinham pelo trem,
e também para a comercialização dos produtos que estavam sendo beneficiados. Então, era uma facilidade muito grande. E ela se destacou por ser uma grande processadora dessas matérias-primas agrícolas, em especial, conforme eu citei anteriormente, o próprio algodão. E é interessante nós notarmos que nesse período em Presidente Prudente, até a década de 50, nós não tínhamos energia elétrica em abundância, porque ela era destinada apenas ao uso doméstico. E esses complexos fabris, eles tinham que gerar a sua própria energia, né, para funcionamento do maquinário. Tanto é que, nessa imagem, nós estamos vendo justamente a chaminé, que tem uma presença muito forte, um ponto focal, e justamente a usina termoelétrica. Então, o que restou do Sambro remanescente que nós estamos vendo é justamente a unidade produtora dessa energia, tá? Então, ali, aquela região pertencia à antiga fazenda de São José, e eles adquiriram para viabilizar esse complexo fabril. E na década de 70, era uma área que compunha com metragem quadrada extremamente assim, né, generosa, mais de 84 mil metros quadrados, e que marcou o início do crescimento industrial aqui de Prudente e da região como um todo. Ela se tornou também, justamente por conta da chaminé, conforme nós citamos, um referencial urbano, um marco urbano muito forte. Ela foi importante, não só ela como as outras, para a geração de emprego, para desenvolvimento econômico da região. E, infelizmente, ali na década de 80, nós vamos ver que eles encerraram a sua produção e depois foi vendida para Duarte e Marino. E essa empresa, então, adquiriu, ficou bastante tempo com a Sambra em mãos, mas nunca fez nada, né? Ela ficou nesse estado de subutilização. E na década de 2020, uma grande incorporadora acabou adquirindo, tá? Da Duarte, Duarte Marino Limitada, a Sambra, e ela, então, se programou para executar uns condomínios residenciais, e para isso precisava demolir o remanescente também do complexo fabril. Então, eles foram colocando abaixo para a construção desses condomínios, até que em determinado momento o Ministério Público Estadual pediu a intervenção, a paralisação, né, embargou essa obra, solicitando que fosse tombado o único remanescente, que é justamente essa termoelétrica, são 2 galpões, né, com a chaminé. E assim deu certo. Então, foi uma intervenção por parte do Ministério Público Estadual, que ele solicitou, portanto, dentro desse processo, que houvesse o tombamento por parte da Prefeitura Municipal. Então, hoje em dia, nós vamos entender que ele é um bem tombado, né, uma ferramenta aí, o tombamento que nós estamos falando, já preciosa, importante, porém, ele está nesse caso de ruína, né? Estamos falando que ele não foi devolvido para a comunidade, ele se encontra nesse estado bastante abandonada, que são as 2 unidades da usina, né? Aqui não dá para ver na foto, mas a outra unidade está aqui atrás dela, pequena, menor, de porte menor, e aqui a chaminé. A população leiga, ela acaba entendendo que como essa estrutura está ociosa, é perigosa, está abandonada, que realmente não é importante, né? Porque ela não interage com a sociedade atualmente. Então, acaba vendo ali com certo preconceito, infelizmente, ainda mais as pessoas que moram ali na região, no entorno. Por quê? Dessa imagem dá para identificar bem, tá vendo, Amanda, aqui? Então, dá para perceber o estado que se encontra esse bem. Então, as pessoas acabam não entendendo
a importância justamente por estar nesse estado de conservação. Diferente do Centro Cultural Matarazzo, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Que quando houve uma mobilização por parte da sociedade, ainda mais o grupo de artistas, né? Para tentar que ele fosse fazê-lo tombar, né? Ter o tombamento. E aí, o que aconteceu? Quando ele foi restaurado, ampliado, nós vamos ver que a comunidade toda se beneficiou, inclusive os moradores ali ao redor. Para eles foi um ponto totalmente positivo, né? Então, a gente tem que entender que essas estruturas ociosas abandonadas, a população em geral não vai querer, né? Normalmente ficar perto, conviver ali ao redor, justamente por esse risco que nós temos, né? Que dá, ó, essa imagem a gente consegue ver, né? O estado que está, infelizmente. Aqui, quando, da década de 70, quando ela, final de 60, quando ela ainda tinha seu corpo ali trabalhando como todas as suas unidades, vamos vendo ela num período ali de apogeu, e depois a proposta da incorporadora para retirar, né, as construções e viabilizar aqui o conjunto de moradia. Aqui nós estamos vendo o conjunto como um todo, tá? Como era e o que ele se tornou. Então, nós estamos vendo um diferencial muito grande dentro dessa paisagem, quando eles vão destruindo todas as unidades e aí viabilizaram aqui os apartamentos. Então, o que sobrou, né, o remanescente, a usina termoelétrica, nós conseguimos identificar. Aqui ao lado, Amanda, não sei se dá para ver, tem nessa imagem a linha férrea, aqui o conjunto como um todo, que é a Sambra, e o que eu citei anteriormente, um outro importante bem que nós temos, o IBC, que sofreu uma intervenção recentemente, se tornou um centro de eventos, e essa daqui a Anderson Cleito, que também já perdeu inúmeros dos seus galpões, e que um deles hoje é utilizado como uma propriedade privada, como um salão de festas, tá? Então, a linha férrea demarcando aqui. E, para finalizar, trouxe as Indústrias Reunidas Fábricas Matarazzo, que originalmente retomamos aí a década de 30, tá? Aqui é uma imagem de 37, como que era, ela estava, como que era, né? E aqui, hoje em dia, se tornou um centro cultural. Então, as Indústrias Reunidas Fábrica Matarazzo, elas foram bastante importantes e houve a implementação aqui de uma unidade da Matarazzo, justamente na adjacência, as margens da linha férrea. Também vamos retomar a questão dos empregos, a geração de empregos, o desenvolvimento local, regional, e é importante ressaltar que, diante dessa dinâmica de vida que eles trouxeram, houve uma valorização muito grande do comércio, especialmente ali, né, na Vila Marcondes, que foi justamente o primeiro ali bairro que desenvolveu a cidade de Presidente Prudente, e da própria região. Matarazzo se tornou uma das primeiras instalações industriais implantadas aqui na região, e também, conforme eu citei, foi implementado na Vila Marcondes, que também se tratou de um dos primeiros bairros prudentinos, inclusive situada numa das primeiras ruas que nós tivemos, que foi a Quintino Bocaiúva. E ela demarca justamente um período importante de transição, a qual eu citei, onde nós vamos ver o café perdendo essa expressão, essa força no cenário econômico brasileiro, na verdade mundial, mas brasileiro também, e a transição, portanto, para a lavoura de algodão. A aquisição, na verdade, desses galpões foi posterior, né? A fábrica Matarazzo, ela comprou as unidades da Companhia Marcondes de Colonização, Indústria e Comércio, que era um armazém que nós tínhamos ali, e então
o armazém tinha sido desativado na década de 20, e aí o Matarazzo, então, adquiriu e foi fazendo ali algumas reformas para que ele se tornasse essa usina de descaroçamento e processamento do algodão, chegando a ter os relatos com mais de 10 mil metros quadrados, e era tão importante, a produção tão intenso, que os relatos também falam que ela trabalhava 24 horas por dia, né? O maquinário não podia parar. Hoje em dia, algumas imagens, que se tornou um centro cultural bastante importante para a cidade, para a região. Foi tombado na década de 80 pelo antigo Condefat, a instância municipal que trabalha a proteção dos bens na cidade, hoje em dia é chamado de Comudefat, esse conselho, tá? E houve, portanto, uma preocupação da prefeitura, diante dessa ampla mobilização da comunidade cultural, de recuperá-lo. Então, hoje em dia, nós falamos Centro Cultural Matarazzo, a gente vai ter ali, enfim, inúmeras, né, funções, desde o teatro, galeria de arte, a gente tem auditório, cinema, nós temos ali a presença da biblioteca, Escola Municipal de Arte, e a presença do Projeto Guri, entre outras coisas, que vai, inclusive, a presença também do Departamento de Secretaria de Cultura, que vai trazer essa vivência, as pessoas estão sempre ali usufruindo desse local. Então, ele se tornou um polo, né, um catalisador da cultura de Presidente Prudente da região. Então, nós vamos ver que ele se tornou importantíssimo, ele foi preservado e essa memória está conosco, né, viva, tanto da cidade, que vai contar a cidade, um pouco dessa história da cidade de Prudente e também do Oeste Paulista. Então, trouxe para que a gente possa pensar justamente nesses dois bens, que ele foi reativado, foi ressignificado, que é o Matarazzo, e o outro, embora tombado, ele está ainda ocioso. E isso é uma situação que gera essa polêmica, conforme nós estamos falando, né? E deixar essa mensagem que é sempre importante que a gente possa ressignificar esses bens e devolvê-los à sociedade, à comunidade, para que a gente realmente consiga entender a importância dele, né? Não só deixá-lo de lado, tombado, mas que não interage com a população. Então, seria mais ou menos isso aí que eu trouxe de mensagem e considerações a respeito do patrimônio industrial ferroviário de Presidente Prudente. Com certeza. Não só ele, como penso os outros bens de interesse, né? Histórico-cultural da cidade. Nós temos outros que estão precisando realmente aí ter um uso, ser resgatado, recuperado, para que a gente mantenha viva, né, nossa história, a nossa memória. Sempre temos aí um caminho, uma perspectiva bacana, né? E vamos ter que lutar por isso. A cidade está, enfim, pulsante, né? Estamos tendo aí um crescimento bastante grande, mas em termos arquitetônicos mesmo, seja nos princípios de articidade, de ícones da arquitetura, não vejo nenhum que se torne ou possa, né, se tornar alguma coisa, vamos dizer assim, mais de destaque para a Prudente região, né? Nós temos inúmeras construções, mas eu acho que ainda não focada nesse aspecto, né? Acho que talvez para um futuro aí próximo a gente já consiga contemplar
a inserção dessas obras aqui na cidade, na região. Mas, assim, de imediato não tem, não me vem à mente nada que seja realmente expressivo.